Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast do Guilherme Favaron. Hoje temos um tema muito interessante, o framework experimental e educacional chamado SWARM. Para nos ajudar a entender melhor, temos aqui o Adam, especialista em tecnologia e inteligência artificial. Seja bem-vindo, Adam. Obrigado, Giga. É um prazer estar aqui e poder falar sobre o SWARM, que é um projeto fascinante e repleto de potencial educativo. Para começar, Adam, o que é exatamente o SWARM? Pode nos dar uma visão geral do que esse framework se propõe a fazer? Claro, o SWARM é um framework experimental que explora interfaces ergonômicas para sistemas de multiagentes. Ele é projetado principalmente para fins educacionais, abordando conceitos como coordenação e execução de agentes de uma maneira leve e controlável. O SWARM utiliza agentes que podem realizar handoffs, trocando informações entre si, o que permite simular ambientes complexos em que várias tarefas são necessárias. Isso parece bem interessante. E esse conceito de handoff entre agentes, como ele funciona na prática? Ótima pergunta, Giga. No SWARM, um handoff refere-se à capacidade de um agente transferir a execução de uma tarefa ou conversa para outro agente. Isso pode ser algo simples, como uma função programada dentro de um agente que decide a melhor hora de passar o bastão para outro. Essa abordagem é particularmente útil em cenários onde diferentes tarefas precisam ser tratadas por especialistas diferentes, ou simplesmente quando um agente atinge o limite do que pode fazer sozinho e precisa de suporte adicional. E como os usuários podem começar a usar o SWARM? Existe algum requisito técnico ou instalação específica? Sim, para utilizar o SWARM você precisa do Python na versão 3.10 ou superior. O processo de instalação é simples, bastando usar o pip para instalar a partir do repositório GitHub. O comando seria algo como pip install git github.com openai swarm.git. Lembrando que, apesar de estar disponível, o SWARM é experimental e não deve ser usado em produção. Agora, Adam, você mencionou que ele é um framework educacional. Pode nos explicar por que a equipe decidiu seguir essa abordagem em vez de algo diretamente aplicável a contextos de produção? Perfeitamente. A ideia de manter o SWARM como um recurso educacional é permitir que desenvolvedores compreendam os conceitos de orquestração de múltiplos agentes sem a pressão de criar algo para produção. Isso oferece um ambiente seguro para testar e aprender, sem comprometer a integridade de sistemas críticos. Além disso, essa abordagem experimental permite explorar novos conceitos sem se preocupar com restrições comerciais imediatas. Interessante. E quanto à estrutura interna do SWARM, como é feita a implementação dos agentes e das funções que eles podem executar? No SWARM, os agentes são criados com um conjunto de instruções e funções. As instruções dirigem o comportamento do agente, enquanto as funções são chamadas de Python diretamente, podendo até mesmo retornar outros agentes para criar handoffs automáticos. O framework permite que você defina exatamente como o agente deve operar e quais ferramentas ele pode usar, ajustando-se dinamicamente conforme a conversa ou tarefa evolui. E quais são os casos de uso exemplares que você acredita que melhor demonstram o poder do SWARM? Existem vários exemplos incríveis na documentação do SWARM. Por exemplo, há um caso de uso para um agente de triagem que decide para qual agente uma tarefa deve ser direcionada. Outro exemplo é um setup multi-agente para atendimento ao cliente de uma companhia aérea. Esses exemplos demonstram como diferentes especializações podem ser orquestradas para resolver problemas complexos de forma colaborativa. Faz muito sentido, Adam. Isso nos leva à questão dos agentes, que mencionam muito. Pode explicar um pouco mais sobre como eles são definidos e como funcionam? Claro, um agente no SWARM é definido por seu nome, modelo de linguagem a ser usado, um conjunto de instruções e funções. As instruções geram um prompt de sistema para a conversa, enquanto as funções podem realizar tarefas específicas, mudar o contexto ou mesmo alterar o fluxo da conversa entregando-o a outro agente. Essa configuração flexível permite configurar fluxos complexos de forma simplificada. E o que acontece se um agente tentar executar uma função que não está presente ou espalhar um erro? O SWARM é projetado para ser resiliente a erros. Quando isso acontece, o framework simplesmente adiciona uma resposta de erro à conversa, permitindo que o agente atual ou outro intervenha e recupere a situação. Assim,
O sistema mantém uma graciosa continuidade, mesmo em situações de erro. Parece que o Swarm possui um bom sistema de manejo de exceções. E quanto ao armazenamento de estados dos agentes? Existe alguma memória nas interações? Boa pergunta. Na verdade, o Swarm é completamente sem estado, o que significa que ele não armazena nenhuma informação entre chamadas. Cada execução é independente e precisa receber todos os contextos necessários para operar. Isso simplifica a infraestrutura e evita problemas de consistência, mas também significa que qualquer memória ou continuidade precisa ser gerida externamente ao sistema. Interessante. Isso leva a um sistema realmente modular. E, Adam, como são codificadas essas funções que os agentes podem chamar? É necessário seguir algum padrão ou usar tipos específicos? Sim, no Swarm, as funções dos agentes seguem o padrão de esquema de função. Elas são definidas normalmente em Python, e o framework converte isso em um esquema JSON que é compatível com a API de chat. Especificações como tipo, descrição e parâmetros são incluídas no esquema, permitindo que o modelo saiba como utilizá-las corretamente. Isso parece muito prático para desenvolvedores. E para finalizar, Adam, você poderia nos dar uma visão geral do que mais o Swarm pode ajudar em termos de aprendizado e implementação? Com certeza, Giga. O Swarm serve como uma plataforma excelente para entender conceitos de coordenação de agentes e como dividir tarefas complexas em pequenos módulos gerenciáveis. Como ele é experimental e focado na educação, incentiva o aprendizado prático e a experimentação, permitindo que os desenvolvedores explorem novas abordagens para a orquestração de múltiplos agentes, sem se preocupar com falhas em um ambiente seguro. Muito obrigada, Adam, por compartilhar todo esse conhecimento e explicar de forma tão clara como funciona o Swarm. Tenho certeza que nossos ouvintes saíram daqui hoje com uma melhor compreensão sobre sistemas de multiagentes. Eu que agradeço, Giga. Foi um prazer discutir o Swarm aqui com você. Espero que muitos se inspirem a explorar e aprender mais sobre essa fascinante área da tecnologia. E para você ouvinte que ficou conosco até agora, obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast do Guilherme Favaron. Até a próxima.